Rapaz amado, hoje vamos falar do PORD 11, Fundo Imobiliário de Renda Variável ou de Renda Fixa? Então vamos trazer suas principais informações na ordem e vou trazer minha opinião no final do vídeo e vamos analisar o seu relatório gerencial de abril que saiu hoje no dia que eu estou gravando esse vídeo. Então sem mais delongas, vamos para o vídeo. Carta mensal de abril de 2026. O fundo tem um patrimônio líquido de 355 milhões de reais. Está com valor de mercado de 316 milhões. Lembrando que esse daqui é referente a abril. Essas informações deve ter data base de 30 de abril. Cota mercado 8,50. Cota patrimonial 9,54. Ou seja, dá um PVP de 0,89. Então está com 10% de desconto. A duration de 3,36 anos. Último dividendo, cerca de 9 centavos, 8. E o dividendo distribuído nos últimos 12 meses, R$ 1,17. Esse dividendo aqui dá um yield mensal de 1,15 e o yield anual dos últimos 12 meses de 13,82. Que ele traz essa distribuição de dividendos, acabamos de ver ali, 0,9 centavos e 8 por cota. Frente a abril, levando em consideração a cota R$ 8,50, dá uma taxa de IPCA mais 9,64%, ou 13,82% ao ano. Ele ainda destaca que o fundo possui cerca de 4,8 centavos por cota de inflação acumulada ainda não distribuída. Que ele vai trazer um detalhamento do cenário macro, mas antes de irmos para o cenário macro, vamos dar uma olhada na ordem das suas principais informações. Estou gravando o vídeo no dia 19/5. Ele está com a cotação de R$ 8,22. Um PVP de 0,87. Então 13% descontado. Então está mais barato do que quando saiu o relatório gerencial. Dividendo em últimos 12 meses de 14,11%. Levando em consideração esse valor de cota. Vacância zerado, já que ele é um fundo de papel. Alavancagem bruta 0,08%. Liquidez média diária, que leva em consideração os últimos 2 meses, R$ 661 mil. Então, liquidez baixa, patrimônio líquido relativamente baixo também. Então, nós já vemos 2 pontos de atenção ao PORD 11. Variação percentual nos últimos 12 meses, teve uma variação positiva em 9%. Sua cotação nos últimos 12 meses teve o valor mínimo de 7,16 e o valor máximo de 8,50. Então, ele está perto na sua máxima. Seu portfólio, 66% em CRI, 9% de fundo imobiliário. E aqui está grande ponto de atenção, o motivo do mercado bater tanto no PORD 11. Seu caixa, 23% do seu patrimônio está em caixa. Ou seja, na visão da gestão, os títulos que estão em disposição para comprar não tá valendo a pena, compensa mais para eles deixar o dinheiro em caixa. Aí com você como cotista, está estudando o fundo, no seu método de alocação, se compensa você investir no fundo imobiliário que está exposto ao mercado variável, mas com mais de 20% da sua carteira na renda fixa. Ou é melhor investir direto na renda fixa? Aí fica ao seu critério. Então podemos ver seu valor patrimonial R$ 9,54, 355 milhões de patrimônio líquido, 46 mil cotistas. Então, antes de voltarmos para o relatório, eu venho aqui pedir que se você é novo no canal, se inscreva no canal, deixa o like, ativa as notificações e deixa um comentário sobre o PORD 11 ou algum outro fundo imobiliário de papel que você considere em melhor oportunidade do que o PORD 11 no momento. Esse é um panorama macro da visão e vai trazer que o cenário internacional, que o conflito no Oriente Médio seguiu como principal condutor dos mercados ao longo de abril. Não vou ler tudo aqui, senão o vídeo vai ficar muito grande. Ele destaca que o PCA de abril ficou em linha com a expectativa de mercado 0,67% e com o resultado de inflação acumulados em 12 meses, acelerou mais 4,14% para 4,39%. Então subiu de 4,14% para 4,39%. Aqui ele traz o comentário da gestão. Aqui ele traz uma carta explicando os motivos da gestão de manter o dinheiro em caixa. Eu não vou ler essa carta que ela é muito longa, o vídeo vai ficar muito longo. Mas se você quiser que eu traga um vídeo no canal
Apenas sobre essa carta, sobre o comentário da gestão, sobre o panorama macro da gestão, tudo. Deixe aí nos comentários, que se tiver bastante comentários, eu trago só nessa parte para nós explicarmos e detalharmos a visão da gestão em relação a esses 20% de caixa. Ele traz a análise de sensibilidade. Você comprou na 8,50, que foi o fechamento desse relatório. Você tem um carrego da carteira de CRI de 15,22%. A carteira de CRI, tirando a taxa de administração, dá um carrego de 14,29%. E o carrego do equivalente a CDI dá um carrego de 6,95%, sem a taxa de administração de 6,9%. Ele traz rendimentos mensais dos últimos 12 meses. Podemos ver que ele vem mantendo entre 0,9 centavos e 10 centavos. Indexação da carteira. 44% da carteira está indexada a CDI, 52% IPCA. A taxa da carteira CDI é CDI mais 4,35 e a IPCA é IPCA mais 10 e 13. Na minha visão, é uma carteira middle risk, tá? Não é nem mais segura, nem a mais arriscada, tá? No middle risk. Ele traz a demonstrativa de resultado, a famosa DRE. Ele teve um total de receitas com ativos de 4 milhões. Teve uma receita financeira de 974 mil. Então teve um resultado de 4,3 milhões. E distribuiu 3,6 milhões. Cerca de 9,8 por conta. Aqui ele traria o resultado acumulado não distribuído final. Mas podemos ver aqui, a gestora esqueceu de mudar os números, né? Porque lá em cima ele traz que tem um resultado acumulado de 4,8 centavos por cota. Aqui ele traz tudo zerado. E ele teve o saldo positivo esse mês. E se nós pegarmos aqui o acumulado de 2026, ele também está com um saldo positivo. Ele teve um resultado total de 14,8 e distribuiu 14,7. Então pelo menos 100 milhões aqui, pelo menos 100 mil aqui, ele teria de resultado acumulado só em 2026. Então aqui foi algum erro da gestora, acredito eu. Performance acumulada em referente a abril, no fundo teve uma performance de 1,05%, enquanto o seu benchmark teve uma performance de 0,59%. Que ele destaca que o benchmark do fundo passou a ser yield diário do IMAB divulgado pela Ambima, que é a média aritmética da soma do PL apurado no último dia útil de cada mês nos 12 meses anteriores. Ele traz o histórico de distribuição por cota. Podemos ver que ele é desde 2013. É um fundo bem antigo já, mais de 10 anos. E aqui ele traz sua distribuição anual. Podemos ver que em 2004 foi R$ 1,10, em 2025 foi R$ 1,13. Então teve um leve aumento. Mas se nós pegarmos em 2022 foi 1,46. Em 2016 ainda foi maior ainda. Foi 1,56. Então ele está longe da sua distribuição recorde. Mas também está longe da sua pior distribuição, que foi 83 centavos em 2019. Que ele traz aqui, ó, desde 2013, a rentabilidade efetiva versus o IFIX, ele vem ganhando tanto do IFIX quanto do CDI. Que traz os ativos da carteira. Ele tem apenas 2 ativos acima de 5%. Primeiro é a Cota Minas com 7,4% do PL, que requer mais atenção. Segundo, Hop Hilt, acho que é assim que fala, 5% da carteira. E tem Arena MRV com 4,6% da carteira, que é os mais perto, né? Os maiores, os 3 maiores. Os 2 primeiros indexados é IPCA e o terceiro a CDI. Ele também tem 2 fundos imobiliários, o FI Moema e o FI Ourilog. Não tem ticker o FI Moema porque ele não é negociado na bolsa. E o outro é o OUG11, do segmento de logística, que representa 0,21% do PL. E ó, sua principal exposição na carteira nem é CRI, é sim o fundo imobiliário de Moema, cerca de 32 mil de reais. E a composição do portfólio, como aqui podemos ver, a sua principal exposição é o caixa, com 26% de caixa. Ou seja, é um fundo imobiliário de renda fixa no renda variável. Deixa a sua opinião aí nos comentários. Sua principal exposição está em CRI corporativo, série única, com 32% da carteira.
E depois ele é seguido pelos CRIs pulverizados sênior com 10% e CRI corporativo sênior também com 10%. E 9% dos fundos imobiliários, naqueles dois fundos imobiliários. Indexação que nós podemos ver, 28% da carteira está indexado a CDI, 32% indexado a IPCA, tem 2% a IGPM e 9,3% em fundos imobiliários. Seu segmento da carteira, 19% é renda urbana, 16% MCMV e 14% residencial. Seu tipo de risco, 32% da carteira é pulverizado e 68% corporativo. Mais para baixo ele vai explicar essas duas estratégias da carteira. Composição do portfólio, dos CRIs pulverizado, 97% é residencial e 3% corporativo. Comercial, desculpa. E os CRIs corporativos, ele traz as garantias de cada um. E aqui ele traz os ativos em carteira. CRI Alegra, Alphaville, Anima. Pegar o CRI Cota Minas, que é a sua principal exposição. É indexado a IPCA, então tem uma taxa de IPCA mais 9,25, abaixo da taxa média do fundo. Então isso quer dizer que já não é tão arriscado, em comparação a outros CRIs da carteira, que provavelmente é maior que essa taxa. Vencimento, julho de 31, vai vencer daqui 5 anos. Amortização mensal, e aqui estão suas garantias. Tem 4 garantias. E aqui ele traz uma descrição sobre a Cota Minas. A Cota Minas foi fundada em 67 em Minas Gerais e atua no segmento têxtil, cama, mesa e banho, no Brasil e no exterior. A operação tem como lastro a antecipação de aluguéis terceiros em imóveis não operacional da empresa, em São Gonçalo do Amarante. Conta também com alienação fiduciária do imóvel e com uma LTV mínima de 50% atestado em laudo. No mercado costuma ter um consenso que uma LTV de 50% para baixo é uma LTV boa. Então ele está com uma LTV boa no Cota Minas. E aqui ele traz também o Fundo Imobiliário Moema. Tem a taxa de IPCA mais 8% ao ano. Vencimento, dezembro de 2028, então vai acabar aqui 2 anos e meio. E tem 3 tipos de garantia: imóvel, operação de venda no final do contrato e fluxo de aluguel. Firmoema tem como único ativo um imóvel em área nobre de São Paulo. A operação é sale and leaseback e o que garante a rentabilidade contratada são os fluxos de pagamento de aluguéis. No final do prazo da operação, temos uma opção de venda do imóvel descontado a valor dos aluguéis recebidos no período. Ele traz essas duas estratégias: a estratégia dos CRIs pulverizados e a estratégia dos CRIs corporativos. Ele traz uma breve descrição. Então, nos CRIs pulverizados, a estratégia de CRIs pulverizado busca exposição a portfólios diversificados de crédito imobiliário. O laço dos CRIs são conjuntos de CCIS representativas do financiamento obtido por adquirentes de unidades imobiliárias. Esses portfólios são adquiridos de diversas incorporadoras, sendo que, ocasionalmente, também de outros cedentes. E a estratégia dos CRIs corporativos busca a exposição a companhias ou estruturas que contêm com boa previsibilidade de receita, conferindo alta capacidade de pagamento em cenários diversos. Além da análise dos balanços das empresas, é importante observar sua estrutura acionária e a governança. E aqui ele traz os principais dados, né? Número de cotistas, nós já vimos. Taxa de administração 0,9% ao ano. Aqui ele não explica se é ao valor de mercado ou valor patrimonial, mas provavelmente deve ser ao valor patrimonial. Então, as suas valor de cota nos mercados secundários, em questão da taxa de administração, não muda muito. Aqui a taxa de performance, 15% do que exceder o yield diário do IMAB, divulgado pela Ambima. Administrador, Oliveira Trust. Gestora, Polo Capital. E ele já teve até hoje 3 distribuição de cotas. A última foi lá em junho de 2021. Então faz tempo que ele não consegue ter uma nova subscrição. Devido também porque o fundo vive descontado e está com 23% do dinheiro em caixa. Então vai fazer subscrição para quê? Não está conseguindo alocar nem o valor que está em caixa. Pontos de atenção do Pord 11. Minha opinião, é um fundo com liquidez relativamente baixa. Ele também é um fundo pequeno. Alto valor do dinheiro em caixa, ao invés de estar alocados em outros CRIs. Está com a rentabilidade boa. 2 pontos de atenção em questão das suas alocações. É o Fundo Imobiliário Moema, está com 9,4% do PL. E o CRI Cota Minas com 7,4%. Pontos positivos, como eu já falei,
está com um rendimento acima de 1% ao mês. Se resolver esses 26% do PL que está em caixa e realocar eles em outros CRIs, acredito que o mercado bata menos no fundo e ele consegue destravar um pouco de valor no mercado secundário. Então esse foi o vídeo do canal Dividendos para a Liberdade. Se você chegou até aqui, primeiramente, muito obrigado, seja bem-vindo. Se for sua primeira vez no canal, não se esqueça de se inscrever, deixar o like e ativar as notificações. Que o Papai do Céu abençoe a vida de todos e nunca se esqueça, Jesus te ama e eu também. E até a próxima.